Olá pessoal, aqui você tem mais uma funçãozinha, né? É a função exponencial, né? O que vem a ser a função exponencial? Toda função é chamada de função exponencial quando a variável x está no expoente. Então, quando você tem x no expoente, você tem uma função exponencial. E o a aqui é a base da potência, né? Pode ser, o a é um número real positivo, né? Então, quando x está no expoente, você tem uma função exponencial. E o gráfico dessa função exponencial é uma curva exponencial, né? Pode ser assim, crescente, é crescente se a base for maior que 1. Então, toda vez que você tiver aqui um número maior que 1, você vai ter uma curva crescente. Nota que começa pequenininho aqui, de repente cresce bastante. E você vai ter uma curva decrescente quando a base aqui, quando o a estiver entre 0 e 1. Uma base que está entre 0 e 1 é uma fração, é uma dízima, um número quebrado, né? Então, quando você não tiver um número entre 0 e 1, uma fração, uma dízima, você vai ter uma curva decrescente, né? Agora, exemplos de função exponencial. Eu pensei nesse daqui, uma cultura de bactérias, né? A bactéria é um ser unicelular, né, e assexuado, né? Como a bactéria, quando ela quer se multiplicar, ela simplesmente se divide. Então eu pensei o seguinte, né, que eu tenho uma bactéria, né, nesse instante 0 eu tenho uma bactéria e que se multiplica seguindo essa função aqui, né, seguindo essa função aqui. Então eu pensei no seguinte, a cada 1 hora essa bactéria vai se multiplicar, vai se dividir. Então no instante 0, né, que é esse instante, eu vou ter uma bactéria. Depois de 1 hora, olha lá, o x vai ser igual a 1. Eu vou ter um y igual a 2 elevado a 1, que é 2. Depois de 2 horas, ó, x é 2. Isso aqui vai dar 4. Depois de 3 horas, 8. 4 horas, 16. 5 horas, 32. 6 horas, 64. Depois de 10 horas, eu vou ter 1024. Depois de 11 horas, eu vou ter 2048. Né? Nota que começa pequeno, de repente, né, a curva vai lá para cima. Né? A curva faz isso aqui, ó. Começa pequeno, né, e depois sobe bastante. É o que a gente chama de crescimento exponencial. Uma outra coisa que cresce também exponencialmente é o seu cartão de crédito. Se você não paga no primeiro mês a fatura, né? Tá aqui, ó. Segundo mês vai ficar aqui. Aí vai criando uma bola de neve. E vai subindo bastante. Por isso que o pessoal fala bastante de cartão de crédito. Um outro exemplo para a função exponencial decrescente é a compra de um carro zero. Quando você compra o carro zero, você paga isso aqui, ó. O preço está lá em cima. Depois, tirou da concessionária, o preço já cai, uns 20%. E conforme o tempo vai passando, o preço do seu carro vai abaixando. Tá? Então, acabei de dar um exemplo de uma função crescente, que é as bactérias, e uma função decrescente, que é o preço de carro. Desde quando você tira da concessionária e conforme o tempo vai passando, o preço de revenda sempre vai abaixando, de forma exponencial. Ok? Obrigado.